Nosso assunto agora é a tarifa de transporte público em Natal. Baseado num laudo técnico assinado pelo perito técnico Rubens Ramos, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em engenharia de transporte, o Seturne pediu à Prefeitura de Natal revisão da tarifa de ônibus. E eu convidei aqui o consultor técnico do Seturne, Nilson Queiroga, para detalhar o pedido, claro, detalhes desse laudo especializado, que é a primeira vez que isso é encaminhado à Prefeitura de Natal e serve como base para a discussão da tarifa de ônibus na capital. Bom dia, Nilson. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos aqui da 96, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Por que que o Seturne sentiu a necessidade desse embasamento técnico para essa discussão que tem muito a ver com a política? Veja bem, o perito, né, o professor Rubens, quando foi entregar o seu trabalho, ele chegou e disse: olha, eu estou me sentindo um médico legista. Por quê? Porque é como que vocês me chamaram para eu assinar a autópsia de um cadáver. Eu digo, vocês estão quebrados, as empresas. Pelo que ele constatou, estudando o cálculo dessas tarifas desde 2016, 17 e 18, e viu que o cálculo está completamente errado. E esse erro vem causando sérios prejuízos para as empresas e para o transporte público de Natal. Ele aponta aí detalhadamente esses itens. Nas tarifas de 2016, 17 e 18, ele totaliza um prejuízo de 92 milhões. O que é que isso significa? 300 ônibus novos que as empresas perderam, e a cidade perdeu também porque não foi renovada a frota. A frota de Natal chega a quase 10 anos. Ele faz essa constatação, Nilson, mas qual é o motivo disso? O motivo, as causas foram 6 erros, né, que ele apontou. O primeiro, uma previsão de receita que nunca se realizou e nem se realiza. A secretaria faz uma estimativa da quantidade de pessoas que vão andar muito, muito além, a estimativa dela, do que se realizou. E isso, a receita das empresas para cobrir os custos que ela calcula, fica num desequilíbrio, as empresas ficam num prejuízo, né? Então, a quilometragem, ela também projeta uma quantidade de ônibus e exige ao longo do ano mais do que o que ela projetou. Só nesse item, nesses 3 anos, totaliza 69 milhões de prejuízo. Aí tem outros itens, por exemplo, o custo de peças é computado na tarifa para uma média de ônibus com 3 anos e meio de idade. E a frota de Natal está em 10 anos. Então, o que é remunerado, o que é considerado na tarifa, não dá para pagar a manutenção dos ônibus. Só nesse item já vai mais 13 milhões nessas 3 tarifas. Aí vem a questão da bilhetagem eletrônica, que a Secretaria não coloca nenhum centavo de remuneração, mas exige, inclusive por lei municipal, né? Tem outros itens, o preço do veículo. A Secretaria congelou o preço do veículo novo desde 2016. Então, está considerando ainda hoje no cálculo 303 mil um ônibus padrão desse de Natal. Mas as empresas já compraram esse ano e mostrou a nota fiscal e o preço é 374 mil. Quer dizer, na hora que junta tudo isso, o cálculo está errado e não está remunerando as empresas, está levando as empresas à falência. Gerlane Lima. Nilson Queiroga, bom dia. O senhor falou aí essa questão que as empresas projetam uma receita que nunca existiu, aí baseado na quantidade de pessoas que vão pegar um ônibus. Esse número tem diminuído desde 2016. Será que não é porque a passagem está aumentando muito? Também, mas assim, os fatores dessa queda vêm com a introdução dos aplicativos, talvez hoje o principal fator. Os aplicativos, no Brasil todo está tendo isso. Tem esse impacto. Tem esse impacto. Por exemplo, São Paulo, Gerlane, subsidia 1/3 do custo da tarifa, para não ficar tão cara, né? Até o ano passado, 3 bilhões do orçamento municipal. Então, do custo todo, 1/3 a prefeitura arca e cobra só 2/3. Mas os aplicativos lá
também impactaram, essa queda vem acontecendo. Então, só os aplicativos? Os aplicativos é um dos fatores. Tem a recessão, o desemprego, a crise, né? Tem também que o governo há muito tempo tem incentivado a aquisição do transporte individual, a moto, isso, e pessoas têm migrado. O trânsito tem ficado congestionado, o transporte não tem a devida prioridade e as pessoas têm migrado para outros segmentos. Tem a questão da insegurança. São vários fatores que têm contribuído para essa queda. A própria rota dos ônibus também, que tem algumas repetidas. Né? Projetos ultrapassados como o de Natal dos anos 80, falta de investimento em infraestrutura, construção de terminais, não tem investimento para a infraestrutura do transporte, né? Então tudo isso fez com que o transporte venha sofrendo essa degradação e essa queda da quantidade de pessoas. Quem é que tem que ficar usando o transporte que não sai? É quem anda de graça, é quem é beneficiado. E quem custeia essas pessoas são os que pagam, que estão saindo. Então é uma crise muito grande. Nilson, o estudo do professor Rubens Ramos aponta desequilíbrio econômico e isso impacta na tarifa do transporte coletivo. O que é que vocês estão pedindo à prefeitura nessa revisão e o que seria recomendável? Na tarifa atual, que é R$ no dinheiro e R$ 13,90 no cartão, que vigorou a partir de maio do ano passado, que seja corrigida essa tarifa, o cálculo, com base no que esse laudo apontou. E qual seria a tarifa? O impacto recomendável. Muito bem. Então, essa tarifa hoje em vigor, da forma como está, aplicando, eu fiz até uma simulação, né? O professor disse que se for aplicar todos esses, chegaria perto de R$5, né? Mas assim, a gente viu essa tarifa, que a planilha da secretaria, fazendo as devidas correções, ela chegaria em torno de R$4,36. Né, para a frota atual, essas condições, corrigindo esses erros. Dá um impacto de 40 centavos hoje, aproximadamente. E isso constata que as empresas, a cada mês, estão perdendo 2 milhões. Então é isso que as empresas pediram imediatamente, que a secretaria corrija esse cálculo com base nessa perícia e encontre soluções, não que aumente a passagem, que não é a principal, ou seja, a melhor alternativa. Tire impostos, subsidie. Volta aquele mesmo debate. Faça aquele estudo, o estudo, reformule, né, a rede atual, que tem muito desperdício. Em último caso, aumente a tarifa. A decisão é do município. Inclusive, Diógenes, nessa semana nós estamos adquirindo aí um aliado nessa luta, né, para baixar a tarifa. Qual é o aliado? O presidente da República, né, está dizendo para tirar os impostos dos combustíveis, que se os estados tirarem, ele tira também os dele. A tarifa vai cair muito do transporte. O presidente Bolsonaro sugeriu aos estados abrir mão de parte do ICMS que é cobrado sobre os combustíveis. Em contrapartida, os governadores disseram que o governo teria que também tirar o impacto de taxas e impostos federais também nos combustíveis. Mas eu quero dizer aqui, por exemplo, Pernambuco já tirou esse imposto para o transporte. O óleo diesel lá é 79 centavos mais barato do que aqui o de Natal. A empresa compra lá 2,61 e aqui é 3,40. E a tarifa lá está 3,45 e aqui está 4. Então, Fortaleza também lá, o governo do estado já tirou o imposto, e aqui a gente vem lutando para que o governo tire a parte do combustível e a prefeitura tire o do ISS. Porque o governo do estado tirou para avião, tirou para barco de pesca aí do exterior e não tira para o usuário do transporte coletivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, só levando em conta as capitais, quantas tem a tarifa subsidiada? Veja só, 21 capitais reduziram ou tiraram completamente os impostos. 21. Só 6 que não tiraram nada. Subsídio, 7 capitais têm subsídio. Além de retirar os impostos, subsidiam as gratuidades, que hoje aqui em Natal o usuário paga R$ 1,20 para custear os programas de governo. Ele não deveria pagar isso se houvesse o subsídio correto. Isso chama-se o subsídio cruzado.
Ele paga a tarifa dele e paga para cobrir as gratuidades, que deveria ser uma receita orçamentária do Fundo Municipal de Transporte. Desde quando o setor, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, reivindica essa questão de subsídios? Vem de muito tempo. Vem já, todo ano vem esse questionamento. Audiências foram marcadas com gestões de Rosalba, anterior, do governo Vilma, mostrando tudo, a importância do serviço essencial, vai baratear a tarifa. Infelizmente, nenhum governo até agora... sinalizou? Ninguém sinalizou, infelizmente. Né? O que a gente viu aí do município é que o município não pode tirar parte dele, né? Ontem com seus colegas e perguntaram, até Luciano, né? Eu sempre ouvi ele aqui no seu programa. Luciano Kleber. E fez uma pergunta muito interessante. Quanto é o do município? É em torno de 1 milhão, o ISS que os usuários pagam por mês. E ele disse, olha, se tirasse a metade, eu disse, olha, já era uma grande sinalização, daria 10 centavos na tarifa, só o do município. Se o governo não é obrigado a tirar todo, tira metade, como tirou Fortaleza, talvez mais 10 ou 15 centavos também na tarifa. Agora, não fazer nada, aí paciência, o usuário é quem vai pagar tudo. Gerlane Lima. Eu estava olhando um dos trechos do laudo e apontava que uma das coisas que encarece a tarifa é a questão do trajeto dos ônibus, né? Muitos ônibus fazendo a mesma rota e outros que passam por alguns locais que menos de 10% ou 10% das pessoas vão. Tem uma perspectiva para que isso mude? Infelizmente, o município, a secretaria, não tem nenhum estudo nesse sentido, né? E o Seturne resolveu, de junho para cá, formou uma equipe técnica e fez um estudo da rede de Natal. Hoje, entre ônibus e alternativos, existe cerca de 710 veículos. E organizando tudo isso, com 461 atenderia muito melhor do que hoje a cidade. Por exemplo, uma linha como a 73 ou 20 que está nos acompanhando, ela vem do Santarém a Ponta Negra, tem cerca de 18 ônibus, ela ficaria com 30. Ficaria um tempo de cada 5, 4 minutos de um ônibus para ônibus grande, poderia ser com ar-condicionado, porque com essa quantidade daria para arcar com esse acréscimo, né, de combustível, ou seja, de um veículo de maior valor. Então, uma rede estruturada. E assim seria em todas as regiões, né? Hoje tem 17 linhas que vêm da Zona Norte para Mirassol. A partir da Apivida em Igapó, é o mesmo trajeto, vai 10, 12 ônibus. Às vezes, juntando, daria para ir em 2. E às vezes passa depois 10 minutos, não passa nenhum indo para o destino. Quer dizer, teria que utilizar aquele terminal de integração do Soledade 1, que foi ainda construído pelo engenheiro Batinga. Que Carlos Batinga. Está lá quase que abandonado. Concentrar as linhas da Zona Norte lá e sair nas linhas, como se diz, troncais, estruturais, para o Alecrim e para a Zona Sul, para a Cidade da Esperança. E isso não é feito. Nilson, nosso tempo está acabando, mas eu lhe pergunto ainda, esse laudo técnico assinado pelo professor Rubens Ramos foi encaminhado à Prefeitura de Natal, já houve alguma resposta? Vocês estão otimistas de que a Prefeitura dê alguma resposta? Nós estamos otimistas sim, porque nós estamos aí, sabemos que a Prefeitura já deveria ter lançado um novo edital de licitação. E para os 2 primeiros foram fracassados. Por quê? Diante desses erros. A Prefeitura tem que corrigir esses erros para viabilizar a licitação de Natal. Tem que demonstrar que é atrativo para a iniciativa privada investir. E do jeito que está, esse retrato vai para o mundo, que o sistema de Natal é inviável. Não vale a pena investir. As 2 licitações tentadas deram desertas. Deram desertas. Então tá com... E diante desse cenário, você acredita que o novo edital também... Se ela não corrigir isso, isso aqui é um laudo técnico de um perito altamente especializado, vai para o mundo todo. O empresário vai analisar, eu vou entrar nessa, já vem tantos anos, foi apresentado e no edital continua os mesmos erros. Então nós estamos esperançosos que a Secretaria, o quanto antes, apresente seu relatório, corrija, tire os impostos, equilibre o sistema e lance o edital. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa de Nilson Queiroga, consultor técnico do setor, Sindicato das Empresas de Transporte em Natal. Agradeço, obrigado, Nilson. Agradeço em nome do setor. É isso aí.